Em 2 de novembro de 2011, a polícia russa entrou no apartamento onde Anatoly Moskvin, um escritor e ex-professor universitário, vivia com seus pais. Ele era suspeito de extremismo contra a população muçulmana. Provavelmente, as autoridades esperavam encontrar planos para alguma atividade ilegal ou, pelo menos, literatura extremista. Mas descobriram algo muito mais incomum. Por todo o apartamento, havia 29 bonecas artesanais em tamanho real. Feitas do que parecia ser papel machê, as bonecas estavam vestidas com roupas femininas e, em muitos casos, tinham botões costurados nos rostos no lugar dos olhos. Muitas estavam cobertas com cosméticos. Em algumas, rostos foram pintados. Outras tinham rostos de bichos de pelúcia que haviam sido removidos e fixados nas bonecas. Quando os oficiais moviam essas figuras, elas emitiam sons estranhos. Descobriu-se que no peito de muitas delas estavam escondidas caixas de música e brinquedos que começavam a tocar quando movidos. Também foi notado que algumas bonecas tinham aberturas diretamente abaixo dos olhos. É difícil imaginar o que os investigadores antiterrorismo pensaram ao ver essa cena. Mas não precisaram de muito tempo para descobrir que essas bonecas escondiam algo mais sombrio. Em cada uma delas, havia restos mumificados de jovens. Eles desvendaram um dos casos mais estranhos dos últimos anos. É hora de diminuir as luzes e se acomodar enquanto lhes conto sobre um dos casos criminais mais incomuns que já encontrei. Uma história de magia negra, fantasmas, clones, loucura e abuso. A história de um homem que a mídia russa chamou de mestre de marionetes. É uma triste narrativa sobre Anatoly Moskvin e sua paixão em comum. Nossa história começa na Rússia do ano de 1966. A era da estagnação foi um momento difícil para crescer na antiga União Soviética. Invernos frios, uma economia em deterioração. Anatoly Moskvin, nascido em 1º de setembro de 1966, era incomum desde o início. Seus pais logo perceberam que seu filho possuía habilidades especiais. Desde tenra idade, Anatoly demonstrou inteligência excepcional e muitos o consideraram um gênio ao longo de sua vida. No entanto, como frequentemente acontece, sua elevada inteligência veio acompanhada de dificuldades em compreender normas sociais. Anatoly cresceu reservado e teve dificuldade em fazer amizades. Por isso, frequentemente se tornava alvo de zombaria e se sentia solitário. Mas o jovem tentava não chamar atenção para si e se dedicava inteiramente aos estudos. Ele gastava todo o seu dinheiro livre em livros e até aprendeu vários idiomas por conta própria. Anatoly reconheceu muito cedo o lado sombrio deste mundo. Uma vez chegou em casa coberto de hematomas e contou que havia sido atacado por uma pessoa desconhecida no caminho de volta da escola. Como se isso não bastasse, quando jovem, ele se envolveu num incidente realmente estranho que definitivamente o colocou no caminho que levou ao seu comportamento inadequado. Anatoly estava coletando papel velho para uma tarefa escolar. Havia um elemento de competição nisso, então os alunos estavam por toda parte tentando coletar mais papel. Assim, Anatoly se viu sozinho em uma parte desconhecida da cidade diante de uma casa estranha. Ao entrar no quintal, ficou chocado ao descobrir que havia caído em algum tipo de cerimônia fúnebre. Ele viu 13 pessoas em pé ao redor de um caixão, vestidas com casacos pretos e segurando velas. A tampa estava aberta, embora Anatoly não pudesse distinguir quem estava dentro. No entanto, era difícil ignorar o tamanho. Era um caixão pequeno. Compreensivamente, Anatoly ficou com medo e se virou para fugir do jardim o mais rápido possível. Mas quando fez isso, o adulto mais próximo o agarrou pelo ombro. Ele foi levado até o caixão. Lá, ele viu a jovem Natasha Petrova. Embora nunca tivessem se encontrado em vida, ela teria mais tarde uma enorme influência sobre o jovem Anatoly. Ele estava assustado e continuava a recusar, chorando e implorando para ser deixado ir para casa. Mas a estranha cena não terminou aí, pois o beijo era aparentemente apenas o início de um ritual incomum que essas pessoas estavam realizando. A mãe de Natasha pegou 2 anéis, um para Anatoly e outro para ele colocar no dedo de Natasha. O que eles estavam conduzindo era uma cerimônia de casamento distorcida que, em sua opinião, uniu Anatoly à inerte Natasha através do vínculo do matrimônio.
Após a troca de anéis, Anatoly recebeu uma cesta de frutas e algum dinheiro. Ordenaram-lhe que não contasse a ninguém sobre o incidente por 40 dias e o deixaram ir. Este evento por si só teria sido suficiente para explicar o fascínio posterior de Anatoly pelo sobrenatural, mas ele foi definitivamente confirmado nesse caminho por um incidente que ocorreu algumas noites depois, quando Natasha o visitou. Anatoly contou que começou a ver Natasha em seus sonhos. O aspecto ritual de seu suposto casamento parecia ter uma forte influência sobre Anatoly. O suposto fantasma de Natasha vinha a ele à noite e oferecia ensinar-lhe magia negra. Ele recusava suas ofertas, mas ela voltava noite após noite com a mesma proposta, insistindo que era importante para Anatoly aprender práticas ocultas. Mas essa não era sua única exigência. Ela também queria que ele retornasse à vila onde eles haviam se casado. Quando ele visitava esse lugar, ela desaparecia de seus sonhos, mas se ele não fosse lá com frequência suficiente, ela voltava a se infiltrar em sua consciência tarde da noite. Anatoly compartilhou suas experiências com seus pais. Confusos e preocupados, levaram seu filho a um médico, alegando que essas estranhas fantasias eram apenas resultado da puberdade. O médico prescreveu um sedativo para Anatoly dormir, mas Natasha continuou a aparecer. Anatoly temia essas visitas. Finalmente, Natasha propôs um acordo. Se ele realizasse um simples ritual para ela, ela o deixaria em paz. Após muita hesitação, Anatoly concordou. A dificuldade era que, para completar este ritual, ele precisava de um pedaço de um de seus colegas de classe. Ainda assim, Anatoly conseguiu seguir as instruções de Natasha, e o espírito cumpriu sua promessa e o deixou em paz. No entanto, ele continuou a visitar seu túmulo anualmente, o que possivelmente ajudou a manter sua alma em um estado pacífico. O interesse de Anatoly pelo sobrenatural expandiu-se com o tempo. Anatoly estudou na Universidade de Moscou, onde obteve um diploma em estudos celtas e mostrou particular interesse em antigos ritos relacionados à passagem para o além e à vida após a morte em várias culturas. Foi justamente na universidade que Anatoly, apesar de sua reserva, encontrou pessoas com ideias semelhantes. Ele se juntou a um grupo de luciferianos, uma ordem que fortaleceu seu interesse pelo caminho da mão esquerda e o fez mergulhar mais profundamente no mundo da magia. Ele era devotado à sua prática e fez um voto de abstinência, embora relacionamentos íntimos aparentemente nunca fossem uma prioridade para Anatoly, o que possivelmente pode ser explicado por traumas de seu passado. Anatoly disse que durante este tempo lamentava ter recusado as ofertas de Natasha para ensiná-lo magia. Quando contou a outros praticantes sobre sua experiência com sua noiva de infância, eles mostraram enorme interesse e prontamente compartilharam segredos do ocultismo com ele. Por volta desta época, ele começou a experimentar com restos de animais como componente essencial de seus rituais. Após concluir seus estudos, Anatoly tornou-se professor universitário. No entanto, seus colegas o consideravam excêntrico e às vezes difícil de lidar. Logo, ele foi forçado a abandonar sua posição. Mas Anatoly viu isso como uma oportunidade para se concentrar em sua vocação de escritor e outros interesses. Anatoly iniciou um projeto conjunto com um colega cientista. Registros da época da União Soviética eram frequentemente imprecisos, e muito da história local foi perdido. Este projeto poderia ser visto como um método para restaurar histórias locais esquecidas, e o estudo de cemitérios parecia uma abordagem razoável. Obviamente, a inclinação especial de Anatoly por cemitérios ajudou. Para sobreviver durante esta pesquisa demorada, Anatoly trabalhou como tutor particular. Neste ponto, ele dominava 13 idiomas diferentes e gostava de ensinar jovens alunos. Sua mãe notou como ele conseguia encontrar uma linguagem comum com a geração mais jovem. Parecia que Anatoly se sentia mais feliz justamente durante a comunicação com eles. Durante suas viagens, ele também escrevia artigos para várias publicações. Anatoly tornou-se um verdadeiro conhecedor de túmulos. Segundo suas palavras, em 3 anos visitou mais de 752 cemitérios diferentes. Ele os conhecia como a palma de sua mão. Lembrava-se dos nomes de todos os que ali descansavam, as datas e circunstâncias de suas partidas. Desenvolveu um conhecimento enciclopédico sobre cemitérios e a história local associada. Mas tudo isso afetou sua condição.
Nestes anos, Anatoly viajava principalmente a pé. Estava exausto e fisicamente esgotado pelas longas transições para os cemitérios. Tinha que beber de poças e dormir onde podia. Embora, se a escolha do local para dormir era consciente ou forçada, não está claro. Durante essas viagens de pesquisa, no entanto, um comportamento ainda mais perturbador começou a se manifestar. De seus estudos de história popular, Anatoly soube da prática de dormir sobre túmulos. Parecia que ele tinha uma afeição especial por almas jovens, e em algum momento começou a dormir sobre os túmulos que encontrava durante suas caminhadas pelos cemitérios. A situação tomou um rumo ainda mais sombrio quando Anatoly contou que essas almas haviam começado a falar com ele. Ele escolhia apenas aqueles locais de descanso onde jaziam aqueles que, segundo ele, lhe eram favoráveis. Com seu conhecimento da história local, fazia-lhes perguntas. Assim determinava se eram realmente as almas dos falecidos ou possivelmente demônios na forma de inocentes. No ano de 2003, Anatoly entrou em um relacionamento aparentemente muito espiritual, mas não íntimo, com uma mulher. Ambos decidiram que queriam ter filhos. Anatoly sentia-se fortemente atraído pela ideia de ter seu próprio filho. Mas devido ao seu voto de castidade e às peculiaridades de seu relacionamento, a adoção era a única opção. Logo apresentaram um pedido de adoção, mas os pais de Anatoly com quem ele vivia eram contra essa ideia. Com sua situação financeira instável, Anatoly não podia pagar por seu próprio apartamento. Então todos teriam que viver juntos em um espaço apertado. Devido à baixa renda, o pedido de adoção foi negado, e logo depois seu relacionamento rapidamente se desfez. Foi exatamente então, furioso e aflito, que ele disse à sua mãe que praticava magia negra, mas ela simplesmente descartou isso, considerando-o mais um estranho capricho de seu filho. Após uma discussão com seus pais sobre a adoção, Anatoly foi para seu lar espiritual, o cemitério. Foi exatamente então que sua coleção começou. Ele perturbou o descanso do último lugar de repouso de uma jovem pessoa, a primeira de muitas. Decidiu que, se não pudesse ter seu próprio filho, daria uma segunda chance a um estranho. Planejava usar seu crescente conhecimento mágico para a necromancia e trazer de volta aqueles que não haviam vivido uma vida plena. Obviamente, havia se preparado por algum tempo e estudado o processo de mumificação. Ele secou o que encontrou, mumificou-o e levou para a casa onde vivia com seus pais. Lá, colocou os restos em uma boneca feita por ele mesmo e a vestiu com roupas que havia encontrado no lixão. As tentativas de Anatoly de trazer a pessoa de volta à vida falharam previsivelmente, mas ele acreditava nas possibilidades da ciência. Estava convencido de que a ciência eventualmente se desenvolveria a ponto de superar, de uma forma ou de outra, a fronteira final da existência humana. Ele disse que sentia compaixão por aqueles que não tiveram chance de viver uma vida plena e queria revivê-los. Quando as práticas mágicas não funcionaram, preservou suas descobertas na esperança de que, com o avanço da pesquisa genética, elas pudessem ser usadas para criar clones para dar uma chance de vida que havia sido tão impiedosamente tirada. Esta missão significava que Anatoly não pararia em uma descoberta. Ele precisava de mais. Por volta de 2009, os investigadores começaram a receber cada vez mais relatos de perturbações em sepulturas, mas não conseguiam encontrar pistas concretas, então a investigação não avançou. Nessa época, Anatoly expandia sua coleção de bonecas e coletava materiais de vários cemitérios. Ele criava rostos para as bonecas, costurava botões como olhos e aplicava maquiagem para dar-lhes uma aparência mais viva. E, novamente, seus pais não prestaram atenção ao crescente número de bonecas em tamanho natural, considerando-o mais um estranho hobby de seu filho. Às vezes, sua mãe o pegava conversando com as bonecas. Ela frequentemente o criticava e o chamava de imaturo. Quando os pais de Anatoly convidavam amigos, discutiam sobre seu projeto artístico com bonecas. Os vizinhos notaram um cheiro desagradável vindo do apartamento, mas o atribuíram a problemas com o encanamento. Anatoly até apresentou uma de suas bonecas à sua tia e a sentou à mesa de jantar durante a refeição. Surpreendentemente, ninguém expressou preocupação sobre o comportamento de Anatoly durante este período e como seus pais lidavam com tal atmosfera em sua casa. Todo ano, os pais deixavam o apartamento para o verão,
Isso dava a Anatoly a oportunidade de passar tempo livremente com seus protegidos, sem ser julgado. Era exatamente assim que ele os percebia, como seus protegidos. Conhecia seus nomes, datas de nascimento e as circunstâncias de suas partidas. Anatoly se esforçava para aprender o máximo possível sobre eles. Tinha favoritos e aqueles com quem não sentia uma ligação especial. Os menos amados ele enviava para a garagem, enquanto os escolhidos permaneciam em seu quarto. Ele não se permitia expressões grosseiras na presença deles. Celebrava eventos importantes e aniversários. Fazia refeições junto com eles. Mostrava-lhes desenhos animados. Anatoly não os considerava figuras sem vida. Ele afirmava que ao fazer as bonecas nunca agiu com desrespeito e realizava seu trabalho com cuidado, ainda que em seu entendimento distorcido. Tratava-os como seres que estavam apenas temporariamente privados de movimento, esperando uma oportunidade para devolvê-los ao seu estado anterior. Isso durou quase 10 anos. Anatoly nunca se desfez de sua estranha coleção, mas a expandia constantemente. Há algum tempo ele havia chamado a atenção da polícia, mas não pelo motivo que se poderia suspeitar. Vários de seus artigos haviam provocado controvérsias, incluindo um trabalho sobre a história da suástica. Por isso, foi colocado em uma lista de potenciais extremistas a serem observados. Após o ataque terrorista em 2011, investigadores descobriram Anatoly em um cemitério muçulmano em circunstâncias suspeitas. Isso levou à sua prisão e à busca em sua casa, onde um terrível segredo que ele guardara por 9 anos foi revelado. Alguns meios de comunicação divulgaram informações de que as bonecas encontradas estavam envoltas em roupas provocantes, mas parece que a inclinação pessoal não desempenhou nenhum papel nas ações de Anatoly. É incompreensível porque é necessário adicionar sensacionalismo a uma história já perturbadora. Muito provavelmente, a escolha do guarda-roupa foi simplesmente determinada pela disponibilidade de roupas femininas. Maquiagem foi usada para dar às bonecas uma aparência mais natural, e em muitos casos, ele as vestiu com as mesmas roupas em que haviam sido enterradas. Anatoly admitiu que sabia que suas ações eram ilegais, mas acreditava que estava fazendo isso para o bem comum. Esforçava-se para não perturbar os túmulos, na esperança de que ninguém notasse a falta. Ele afirmou que não fazia isso para esconder suas ações, mas para poupar os parentes de tristeza. Em sua opinião, era um ato de bondade. Mas havia pais que visitavam os locais de descanso de seus entes queridos sem suspeitar que eles haviam sido levados uma segunda vez. Anatoly foi diagnosticado com esquizofrenia e declarado incapaz de comparecer ao tribunal. Foi internado em uma clínica psiquiátrica onde a possibilidade de retorno à sociedade é avaliada a cada 6 meses. Apesar dos recursos, ele ainda está na clínica. Possivelmente passará o resto de sua vida lá. Ativistas de direitos humanos tentaram conseguir sua libertação após relatos de maus tratos por guardas e outros pacientes. Os parentes daqueles cujos lugares de descanso ele perturbou naturalmente não querem sua libertação. Se ele não podia ter o que era seu, pegava aqueles que, em sua opinião, estavam sendo negligenciados. Como parte de sua punição, foi ordenado que pagasse compensação aos pais, embora um pai tenha recusado, declarando que Moskvin havia cuidado melhor de sua filha do que ele mesmo havia feito durante sua vida. Aos olhos de algumas pessoas, Anatoly Moskvin é um vilão abominável. Para outros, é uma figura que provoca compaixão trágica, uma vítima de maus tratos pelo Estado russo. O que ele fez é obviamente totalmente inaceitável, e é difícil não imaginar aonde suas ações poderiam ter levado se ele não tivesse sido capturado. Eis foi a chamada da Megan Zanella, de 13 anos. Uma garota comum de uma família comum, uma mãe amorosa, um padrasto e 2 irmãs. Mas essa ligação para o número de emergência 911 mudou tudo. Em sua voz havia confusão e pânico. A vida familiar tranquila estava se despedaçando diante de seus olhos, enquanto algo irreversível acontecia com a mãe de Megan. Um objeto afiado nas mãos de alguém mudou tudo. Mas quem o segurava? Como uma família próspera e unida poderia se encontrar em tal situação? Você já teve casos em que simplesmente não consegue se lembrar do que aconteceu? No início,
Tudo parecia um caso banal de ciúmes da filha em relação à nova pessoa na casa da família. Mas a realidade provou ser muito mais complexa e profunda. De uma infância difícil a uma rua tranquila nos subúrbios, quem realmente fez com que a mãe desaparecesse para sempre da vida da família? Eles viviam no subúrbio tranquilo de Willoughby Hills, um lugar pitoresco perto de Cleveland, estado de Ohio. Sua vida era bastante próspera. Kevin Knafel trabalhava como motorista de caminhão e Lisa Knafel era assistente social no Departamento de Assuntos Infantis e Familiares do condado de Cuyahoga. Sua casa não era diferente das outras. Uma bonita casa de 3 quartos perto do tranquilo rio Chagrin. No quintal, em frente à casa, havia espaço suficiente para entretenimento infantil. Um trampolim e um playground de madeira com escorregador. As crianças estavam cercadas de cuidado e atenção e não tinham falta de nada. Ninguém teria pensado que suas vidas poderiam sair dos trilhos. Na noite de 12 de novembro de 2012, Kevin estava em viagem de negócios. Lisa ficou em casa com as crianças. Hayley, de 3 anos, a filha de Kevin, e Lisa, Megan, de 13 anos, filha de Lisa de seu primeiro casamento, e a filha adotiva Sabrina, de 18 anos. Normalmente, Lisa colocava a pequena Hayley para dormir por volta das 10 da noite. A pequena tinha o hábito de se esgueirar para o quarto dos pais após algumas horas. Megan, de 13 anos, ia para seu quarto mais ou menos na mesma hora. Sabrina, de 18 anos, que havia se tornado adulta recentemente, desfrutava de mais liberdade. Naquela noite, ela ficou até tarde no escritório trabalhando em um projeto escolar sobre literatura britânica. Sabrina estava ouvindo música e não prestava atenção aos movimentos dos membros da família. Até cerca de meia-noite, ela se esforçou em sua tarefa, depois subiu e tentou dormir. Naquela noite, Sabrina não conseguia dormir por causa de uma enxaqueca. Ela saiu de seu quarto e desceu, onde ficava o quarto de Kevin e Lisa. Megan e Hayley já estavam dormindo, e Lisa também estava descansando. Sabrina estava no corredor tomando comprimidos para sua dor de cabeça. O que aconteceu depois continua sendo um mistério. Sabe-se apenas que Megan, de 13 anos, foi acordada por volta da 1h15 da manhã por sons estranhos. Ao ouvir os sons, ela correu para o quarto dos pais, onde descobriu sua irmã adotiva, sua mãe e um objeto de cozinha nas mãos de Sabrina. Lisa Knafel sofreu múltiplos ferimentos. Em seus braços havia marcas. Ela havia tentado se proteger. A ferramenta revelou-se um instrumento de cozinha serrilhado de 15 polegadas que havia se deformado devido à força da pressão. Infelizmente, Lisa não pôde ser ajudada. A menina de 3 anos escondeu-se no armário e as roupas de Sabrina estavam encharcadas com o líquido escarlate de sua mãe adotiva. Foi Sabrina quem segurava o objeto afiado. À 1h17 da manhã, uma patrulha policial recebeu uma chamada de emergência deste bairro normalmente tranquilo. Quando o oficial chegou à cena, viu Megan, de 13 anos, ainda agarrada ao telefone com o qual havia feito a chamada de emergência. A menina, em lágrimas, implorou para que ele parasse o que estava acontecendo. O policial caminhou pelo corredor até o quarto de Lisa e Kevin. Ao ver o que estava acontecendo, ordenou que Sabrina saísse com as mãos levantadas. Ela obedeceu sem resistência. As roupas da jovem estavam encharcadas de vermelho. Ela soluçava e não soltava o objeto pontiagudo. Em suas palmas, na parte de trás da cabeça e nas pernas acima dos joelhos, havia pequenas abrasões. Ao tentar falar com a polícia, Sabrina estava confusa e não conseguia falar de forma coerente. Mas a situação não exigia mais explicações. Megan tinha visto Sabrina atacar sua mãe e as provas materiais nas roupas de Sabrina não podiam ser ignoradas. Mas surgiu a questão: por quê? Por que um membro comum desta família harmoniosa cometeria um ato tão terrível? O que a levou a atacar sua carinhosa mãe adotiva em um estado de fúria louca? Vamos conhecer mais sobre Sabrina Zunich. Ela nasceu em outubro de 1994 e desde a primeira infância sua vida não foi fácil. Seus pais eram Mark Zunich, de 35 anos, e Susan Edwards, de 40 anos, de Ohio. Ambos tinham uma lista impressionante de problemas com a lei.
Em 1984, Susan passou 6 meses em uma instituição correcional após confessar um desfalque significativo. 6 anos depois, descobriu-se que ela estava distribuindo substâncias proibidas entre adolescentes de 14 a 15 anos em Cleveland. A decisão judicial neste caso foi adiada, pois ela estava dando à luz ao meio-irmão ou meia-irmã mais velho de Sabrina na época. Mais tarde, ela foi acusada de obstrução da justiça. O pai de Sabrina, Mark, também havia acumulado uma série de dificuldades legais, não apenas de natureza administrativa. Mesmo antes do nascimento de Sabrina, ele foi detido várias vezes por perturbar a ordem pública e dirigir sob influência. Quando Sabrina tinha 16 meses, ele foi detido por um incidente doméstico. Este foi o primeiro de muitos casos de comportamento destrutivo nos primeiros anos de Sabrina. Ainda assim, Sabrina continuou a viver com seu pai e sua avó em uma pequena casa em Wycliffe, separada de sua mãe, embora Susan e Mark ainda mantivessem um relacionamento. Um vizinho relatou que as autoridades eram regularmente chamadas ao seu apartamento, e Mark estava constantemente sob a influência de substâncias. Quando Sabrina era um bebê e era alimentada com mamadeira, Mark misturava álcool em sua comida para fazê-la adormecer mais rapidamente. Em 2006, quando Sabrina completou 11 anos, a situação se intensificou. Mark forneceu a Susan meios para adquirir bebidas alcoólicas e então a acusou de desviar esse dinheiro. Ao chegar, os representantes da lei o encontraram em um estado de extrema agitação. Ele exigia que ela saísse de sua casa e nunca mais voltasse. Em um documento oficial, Mark foi descrito como uma pessoa com esquizofrenia paranoide que ignorava a ingestão de medicamentos prescritos. Sua biografia foi complementada com mais prisões, incluindo dirigir sob influência e danos à propriedade alheia, até o ano de 2012, quando ele faleceu devido ao consumo excessivo de substâncias proibidas. Nesse momento, Sabrina não vivia mais na casa de seus pais. Como Mark havia se transformado em uma pessoa irresponsável com dependência, a avó de Sabrina não conseguiu lidar sozinha com a criação de sua neta. Como resultado, aos 14 anos, Sabrina foi internada em um lar coletivo distrital, o Lar de Acolhimento Emma Cayley, uma instituição especializada em correção comportamental estruturada. Sabrina tinha problemas bem documentados com o controle de suas emoções. Ela entrava em conflitos na escola, e um conhecido de lá advertiu que era melhor não incomodar nem ela, nem aqueles que ela protegia, pois ela inevitavelmente daria uma lição a qualquer agressor. Aos 4 anos, Sabrina foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Este e outros diagnósticos médicos acompanharam muitas de suas dificuldades: explosões emocionais, distorção de fatos, consumo de substâncias, alucinações auditivas e apropriação de propriedade alheia. No entanto, após a mudança para outra instituição educacional e a transferência do lar coletivo para uma família adotiva, seu comportamento sofreu mudanças drásticas. Na nova instituição educacional, ela se comportava tranquilamente e fazia suas tarefas escolares diligentemente. Sua frequência era impecável. Aos 16 anos, Sabrina finalmente sentiu que sua vida começava a ganhar estabilidade. A família Knafel tornou-se seu novo lar. Lisa Knafel tinha ampla experiência em trabalhar com jovens problemáticos, já que era assistente social. Sua especialização era precisamente a proteção dos interesses das crianças, e ela reconhecia a importância da empatia, esforçando-se para mostrar o mesmo entendimento para Sabrina. Lisa começou sua carreira em 1999, aproximadamente quando Megan nasceu. Naquela época, ela era casada com outro homem. Essa união se desfez em 2003. Em 2006, o destino a uniu a Kevin Knafel, com quem se casou. Kevin também tinha experiência em relações familiares, de 1992 a 1997. Seu filho mais velho, nascido em 1993, vivia separadamente. As circunstâncias do encontro e da aproximação de Lisa e Kevin permanecem desconhecidas, mas em 2008 eles se estabeleceram em uma casa aconchegante na Chagrin Drive, e um ano depois nasceu a filha deles, Hailey. Os 5 moradores da casa, Kevin, Lisa,
Megan, Hayley e a filha adotiva Sabrina davam a impressão de uma família harmoniosa, pelo menos exteriormente. Apesar das melhorias visíveis no comportamento de Sabrina, a atmosfera na casa dos Knaffel não era tão tranquila quanto poderia parecer. O relacionamento entre Lisa e Sabrina deteriorou-se quase tão rapidamente quanto se formou. Sabrina confessou a uma amiga que Lisa tornava sua existência um verdadeiro teste, e conflitos intensos surgiam entre elas. Sabrina achava que Lisa dava clara preferência às suas filhas biológicas e considerava tal tratamento injusto. Assim, formou-se uma divisão na família. Lisa, Megan e Hayley de um lado, e Sabrina e Kevin do outro. Era a Kevin que Sabrina recorria durante os desentendimentos com Lisa, e ele sempre encontrava tempo para ouvi-la e confortá-la. A comunicação deles ganhou uma proximidade extraordinária. Os amigos de Sabrina notaram essa dinâmica incomum e expressaram preocupação com suas interações familiares e piadas inadequadas. Mas ninguém tomou medidas sérias, pois a realidade parecia inacreditável. A realidade de que Kevin estava realmente exercendo influência psicológica sobre Sabrina e envolvendo-a em relacionamentos impróprios. Sabrina acreditava sinceramente em seu afeto mútuo, mas reconhecia a necessidade de manter esse relacionamento em segredo dos outros membros da família. Cada vez que Lisa, Megan e Hayley saíam, Kevin e Sabrina ficavam sozinhos. Em seu iPod, ela salvou o contato dele como Kevin Amor. Quando perguntada sobre o papel de Kevin em sua vida, ela respondeu: ele era um pai adotivo quando necessário, e um amigo próximo quando o papel de pai não era necessário. Até o ano de 2012, enquanto Kevin e Sabrina se aproximavam, as relações entre Sabrina e Lisa ficaram cada vez mais tensas. Ela queria se livrar de mim, lembrou Sabrina. Ela sentia a forte ligação de Lisa com Hayley, de 3 anos, e percebia dolorosamente suas tentativas de mantê-las separadas. Houve um incidente em que Lisa usou violência física contra Sabrina, sobre o qual ela informou as autoridades policiais. No entanto, a queixa não teve consequências. Apesar da crescente tensão na casa dos Knaffel, o pedido de Sabrina para permanecer com a família após atingir a maioridade em outubro de 2012 foi atendido. Seu assistente social não notou problemas na família. Sabrina mostrava bom desempenho, participava de aconselhamento psicológico e regularmente dava testes negativos para substâncias proibidas. Nada indicava dificuldades iminentes. Em 15 de setembro, as autoridades chegaram à casa deles após uma denúncia de conflito doméstico. Kevin e Lisa estavam discutindo sobre Megan, com Lisa alegando que seu marido havia agarrado a menina pelo pescoço. Kevin insistiu que apenas a levou ao quarto, guiando-a pela parte de trás da cabeça. No momento da chegada da polícia, a discussão já havia diminuído. Lisa havia saído de casa, mas Kevin ainda assim falou com os oficiais caso este episódio aparecesse no processo de divórcio. Ele comunicou a Sabrina sua intenção de se separar de Lisa para ter um relacionamento com ela. Além disso, ele consultou o assistente social de Sabrina sobre a possibilidade de manter a custódia dela após o divórcio. Durante uma saída conjunta com seu amigo de longa data, David Strunk, Kevin confessou que Lisa o suspeitava de comportamento inadequado em relação à sua filha adotiva. Ele mostrou a David fotos de Sabrina, incluindo fotografias profissionais de estilo modelo que ele a ajudou a criar, bem como roupas íntimas que ela lhe havia dado de presente. Kevin mencionou consultas com um advogado de família. Essa conversa ocorreu em outubro de 2012, um mês antes do incidente com sua esposa. Na véspera de 12 de novembro, a atmosfera entre Kevin e sua esposa estava tensa. À noite, Kevin estava no trabalho. Quando os representantes da lei o informaram sobre o ocorrido, ele imediatamente se dirigiu às suas meninas e as buscou na delegacia às 5 da manhã. Tratava-se de Hayley e Megan, já que Sabrina estava sob observação policial. Os oficiais que interagiram com Kevin naquela manhã, quando sua família vivenciava o incidente trágico, notaram sua calma incomum. Um dos investigadores lembrou como Kevin falou sobre sua carreira médica e alegou ter enfrentado tais situações várias vezes e nada poderia surpreendê-lo, enquanto persistentemente perguntava sobre todos os detalhes do incidente. Kevin estava irritado por não ser permitido ver Sabrina e insistiu que, como pai adotivo, tinha o direito de encontrá-la.
finalmente conseguiu ser incluído na lista de visitantes de Sabrina. Durante esse período, os investigadores realizaram conversas com Sabrina para descobrir os motivos de suas ações contra sua mãe adotiva. Acho que ela nunca sentiu afeto por mim e queria que eu saísse de casa. Quais são seus sentimentos sobre a ausência de Lisa? O quê? O que eu penso sobre a ausência dela? Ela me desprezava. Sabrina alegou que não conseguia se lembrar dos eventos relacionados ao incidente envolvendo sua mãe adotiva. Ela disse que não se lembrava de nada depois de entrar no quarto de Lisa para pegar medicamentos. Lembre-se, quando chegamos você estava segurando uma faca. Tem certeza de que não foi legítima defesa? Toda a história tem dois lados. Sabrina continuou a insistir em sua perda de memória, mas as provas eram incontestáveis. Você está presa. Lisa não está mais aqui, e os dados atuais indicam seu envolvimento. Sabrina foi colocada sob custódia e Kevin aparentemente começou a organizar sua nova realidade. Quase imediatamente, ele doou as coisas de Lisa para a loja de caridade Goodwill e tentou vender os móveis do quarto dela pelo Craigslist. Ele pediu a David para desativar as contas de mídia social de Lisa, explicando isso pelo estresse emocional causado pelo fluxo de mensagens. 5 dias após o desaparecimento de sua esposa, em 17 de novembro, ele encomendou um serviço de limpeza para tratar do local. Os funcionários notaram sua surpreendente calma. Ele lhes disse que finanças não eram um problema, pois tinha um seguro de $250 mil. No entanto, a cobertura do seguro não se limitava a isso. Após o incidente, conversando com colegas de Lisa, ele observou que o salário anual dela de $50 mil era uma quantia considerável que exigia compensação. Nas semanas seguintes, ele realizou essa tarefa mais do que bem. Através de vários programas de seguro, corporativos e individuais, Kevin recebeu cerca de $785 mil. Ele usou ativamente esses recursos financeiros. Pagou a hipoteca da casa anteriormente financiada e instalou uma piscina. Comprou novos carros e começou a ter aulas de voo. Enquanto desfrutava da prosperidade inesperada, Sabrina permanecia sob custódia, aguardando o julgamento relacionado à sua esposa. Após 9 meses, tudo mudou para Kevin. Sabrina, cansada de carregar sozinha o fardo da responsabilidade, decidiu contar às autoridades sobre seu relacionamento com ele. Ela compartilhou a verdade chocante. Kevin havia dito várias vezes que Lisa deveria parar de fazer parte de suas vidas. Durante todo o caso, Kevin prometeu deixar Lisa por Sabrina. No entanto, em setembro de 2012, ele confessou seus temores. Tinha medo de perder o direito de criar suas filhas, incluindo Hailey, se iniciasse um processo de divórcio. Ele contou a Sabrina sobre a existência de apólices de seguro de quase $800 mil e explicou que Lisa seria mais útil financeiramente para eles se não estivesse mais em suas vidas. Kevin garantiu. O desaparecimento de Lisa lhes permitiria ficar juntos e formar sua própria família. O casal começou a desenvolver seu plano. Eles até discutiram isso com a amiga de escola de Sabrina, Autumn Paulick, enquanto dirigiam para um restaurante de buffet chinês. Eles consideraram a possibilidade de recrutar um conhecido de Autumn para resolver o problema Lisa. Em outubro, Autumn mudou-se para a Califórnia, e essa ideia não foi adiante. Mas Sabrina e Kevin não abandonaram suas intenções. No início de novembro, eles discutiram o uso de um sistema de arma de fogo com um dispositivo especial para atirar silenciosamente. De acordo com o plano, Sabrina deveria cuidar de Lisa e Kevin, eliminar as evidências. Na manhã antes do incidente, Kevin levou Sabrina para uma escola como de costume. Desta vez, porém, ele parou o carro e expressou sua preocupação. Ele falou sobre um conflito com Lisa que era tão sério que disse: "Não aguento mais, se ela não desaparecer." Sabrina estava realmente apaixonada por ele. Sabrina prometeu a Kevin resolver o problema com Lisa o mais rápido possível. Eles elaboraram um plano de ação detalhado. Se Lisa estivesse deitada de lado, Sabrina deveria agir pela parte traseira. Se ela estivesse deitada de costas, deveria direcionar a intervenção para a área do pescoço. Tudo estava planejado para a noite, enquanto Lisa estaria em sono profundo, mas com cuidado para não acordar Hailey, que normalmente ia para o quarto da mãe no meio da noite.
O aspecto-chave do plano: Sabrina alegaria um distúrbio mental, caso fosse presa. Por isso, durante a conversa com as autoridades policiais, ela fingiu não saber de nada. Por isso também alegou não se lembrar do ocorrido. Esperava que isso lhe oferecesse proteção devido a um distúrbio mental, como Kevin a havia convencido. 9 meses depois, no entanto, Kevin ainda não havia organizado apoio legal para Sabrina, e a estratégia do transtorno mental havia entrado em um beco sem saída. Percebendo que havia sido manipulada, ela abordou os promotores com uma oferta de acordo. Concordou em ajudar na investigação e revelar todas as informações sobre as ações de Kevin. Seu plano impecável começou gradualmente a desmoronar. As autoridades contataram Autumn Pavlik, que os ajudou encontrando-se com Kevin para obter uma confissão sobre o recrutamento da executora. A conversa deles foi gravada. Durante essa reunião, ele não confirmou nada, e numerosos mandados de busca para sua residência, carros e dispositivos eletrônicos não revelaram nenhuma evidência. No entanto, os depoimentos de Sabrina foram suficientes. Em agosto de 2013, Kevin foi preso e acusado de cumplicidade em um crime de categoria especial e comportamento inadequado em relação à sua filha adotiva. Sabrina assumiu a responsabilidade pelo ato ilegal cometido e recebeu uma permanência em uma instituição correcional com a possibilidade de liberdade condicional após 30 anos, em 2044, quando ela terá 47 anos. Kevin, no entanto, negou seu envolvimento. Seus advogados alegaram que não havia evidência de sua conexão com Sabrina ou suas intenções de se livrar de sua esposa. Havia apenas os depoimentos de Sabrina, e ela foi retratada como uma jovem instável com histórico de consumo de substâncias proibidas e comportamento não confiável. Mas foram precisamente essas circunstâncias que tornaram a situação ainda mais perturbadora. O fato de ela ser jovem, emocionalmente instável e vulnerável. E ele usou isso para sua vantagem. Em 11 de junho de 2014, Kevin Knafel foi considerado responsável por todas as acusações. Ele recebeu 2 anos de privação de liberdade para cada um dos 6 casos de comportamento inadequado de natureza íntima e uma estadia mais longa em uma instituição correcional com a possibilidade de liberdade condicional após 30 anos por cumplicidade em um ato ilegal de categoria especial. As penas devem ser cumpridas consecutivamente.